aqui com os irmãos, cultuando a Deus, rendendo a Ele o louvor que é só dele, a adoração que é só para Ele, e esperando um retornozinho, né? A gente sentir a presença de Deus, a gente ter a resposta de uma pergunta que a gente vem fazendo tanto tempo em oração, da gente receber uma cura, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, Elias frias terra. Irmãos, tudo isso é resultado do que você investiu, viu? Eu quero ler aqui juntamente com os irmãos apenas um versículo, Atos dos Apóstolos, versículo 30 e 31. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quem encontrou, acompanha. Quem não encontrou, já vai se aparecendo. Capítulo 4, versículo 30 e 31. Em busca do avivamento. Quem deseja aqui que haja um grande avivamento, não só na Cairós, mas em toda a igreja? Amém, né? Eu não vou perguntar outra coisa, não, vai fazer de mostrar nos outros, né? Quem está buscando? Mas então, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: enquanto estende-as a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Olha o resultado, ó. Irebiomou. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? O irmão pode sentar? Eu quero trazer aqui uma meditação daquilo que eu percebo, né, do texto. Há muitos dias, ou seja, desde quando eu fui revestido, na nossa linguagem, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sempre tive o desejo de ver Jesus batizando todo mundo, né, na igreja. Não é eu pregando, não, então, às vezes irmãos recebem no banheiro, né, recebe viajando, recebe na escola, o revestimento, aquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, por causa da evidência de falar em línguas. Muitos segmentos não seguem, não tem essa evidência. Nós, assembleianos, né, eu seguro ela. Não vou brigar com ninguém, né, mas para mim testificar que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu particularmente preciso de ouvir ela falar a língua. Se ela recebe sem falar a língua, também não vai, porque não é eu que batizo. Então, irmão, tem me chamado a atenção, geralmente assim, passagem de ano, a gente se prepara, né, aquela apresentaiada, mas o meu pensamento é ver a igreja avivada. Avivamento, irmãos, não é ressurreição não, viu? Avivamento é uma coisa que está praticamente parada, né? Que ela recebe eu comparo com um carro, que a bateria ruim, né? Para ele funcionar, você tem que dar uns trancos. E tem deles que só anda no rebocado. Se tira parar o reboque, ele para. Mas toque e mão, chama um eletricista, conserta ali o que tem que consertar. Se for serviço de coisa no mecânico, bateu na chave, ele é automóvel, né? Então o crente tem que ter isso no coração.
O que tem me chamado a atenção, vendo essa passagem, desde que o Fernando falou aqui, né, da necessidade de buscar, irmãos, a gente fala igreja, mas é o povo. A igreja está avivadinha, viu? Só que ela está aqui no nosso meio e nós não a percebemos. Às vezes até a gente escandaliza com ela, né? Porque o crente avivado, ele faz umas coisas estranhas, né? Ao nosso meio. E não que o crente avivado tem que ficar pulando aí, não. Mas tem vezes que pulam, né? E a gente, não, Jesus, isso aí está errado. Calma, deixa Jesus trabalhar. Então, eu trago esse pensamento de avivamento, primeiramente, aqui quando, no texto da minha versão está aqui, e eles oraram e moveu-se o lugar. No meu entendimento, houve um tremor, né? Um tremor ali, não sei se foi tão intenso, mas pelo, né, o Lucas expressar que houve um tremor, é porque houve algo sobrenatural. Pode ser até da natureza, mas houve um aconchego nas placas, aquelas placas que aquela cantora fala tectônica, né? Isso aí é só gente que estuda, que sabe mexer com isso aí. Então, eu tenho no meu coração, você pode ver na história, tanto lendo a Bíblia, né? Se estiver lendo ela continuamente, todas as vezes que ocorreu um avivamento, houve um fenômeno, né, na natureza, né? O primeiro e maior que houve, foi quando Jesus entregou o seu Espírito, né? Tem aquele hino da Shirley Carvalhais, não gosto muito da Shirley não, mas ela canta esse hino, né? Aquela da cruz, a cruz foi a mais pesada, né? Então, quando Jesus entregou o Espírito, houve um terremoto, né? E houve algumas ressurreições, não foi só um avivamento, né? Houve algumas ressurreições. Com a sua ressurreição, ressurreição de Jesus, ele reanimou os apóstolos que já tinham voltado para as profissões que eles haviam deixado. A maioria era um pescador, falou: vamos pescar, gente, porque nós vamos passar fome. O mestre não está aqui não, e agora acabou a pesca, né? Aí Jesus se manifestou e falou: calma, agora eu vou ensinar vocês 40 dias, né? Fazendo eles lembrar da faculdade, né? Da universidade, que eles passaram 3 anos aprendendo com o mestre dos mestres, até pouco que derrar. Então Jesus falou: agora, né? Chegou a época, chegou a hora de eu ir para o meu lugar, mas não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu prometi, e vocês vão para Jerusalém, vocês vão receber a promessa, vocês serão revestidos de poder, e vocês, depois de ser revestidos, vocês vão ser minha testemunha. Jerusalém, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é que teve que ser nessa escala, porque a igreja ela estava concentrada em Jerusalém. Então, quando ali no Pentecoste, que houve, não literal, mas houve um fenômeno que de quem nem estava nós, principalmente nós pentecostais, quando, irmão, só da gente pensar naquelas coisas ali, eu estou lá na cabine do guindaste, lá só eu, nós é isolado. E você pode fechar, tem um ar-condicionado, tem hora que os carnavais ficam ali, esse moreno aí está meio esquisito. Foi esquisito, tá em você, rapaz. Aqui eu estou cheio da graça de Deus, né? E Deus vai operando. Mas o avivamento que nós desejamos, veja, tremeu-se, ou seja, moveu-se o lugar, a terra tremeu. Aí eu trago, irmãos, esse versículo para, se a gente observar ali no primeiro capítulo de Lucas,
É o primeiro livro? Deixa eu conferir aqui, irmão, para não dar coisa errada. Lucas, Mateus, né? Depois vem Lucas, que é o capítulo 3. Depois João, no capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus. Agora pronto, né, irmão? Nós vamos falar de genealogia. É o ponto mais difícil da Bíblia, principalmente quem está lendo ela a primeira vez, né? A gente que já passou por ali, a gente passa ali e não dá até uma adiantada, né? Mas cria uma confusão na cabeça aqui de não sei quem, de não sei quem. Aí eu fui analisar, irmãos, comparando a estrutura da igreja, né, trazendo no contexto da construção civil. Então veja, eu participei da construção daquele shopping Boulevard. Ali era um prédio, né? Os guindastes, eles andavam assim como se estivesse em cima de uma manta, né, de terra em cima do prédio. E ali está lá, a gente entra lá com segurança, é dos maiores shoppings, né, de BH. Então o que foi feito ali? Vieram, né, chamaram, né, um engenheiro competente que acionou, né, um pessoal daquela que estuda o solo lá, o geólogo, né? Uau, tá vendo? Isso é glória. E estudaram através de um instrumento, sondaram, né, o solo. Então, que essa sondagem eles vão furando e tirando os materiais, até chegar no ponto fixo, que não vai afundar, porque o peso é grande. Os irmãos têm um exemplo aqui, quem participou da construção aqui desse templo, né? Se a gente viu o pastor empolgado, não, nós vamos construir três patamares, porque ele sabe o investimento que foi feito na fundação. Agora pense comigo, irmãos. Deus ama nós, né? Até alguns ousam dizer que ele cuida de nós como a menina dos olhos dele, né? Eu creio nisso, irmão. Não precisa a gente ficar sair falando, mas é isso. Então, Deus tem um cuidado com a sua igreja. Então, os irmãos acham que ele quer me atalpar, ele vai mandar um avivamento como nós esperamos. Porque, irmão, nós esperamos muito além, né, da nossa imaginação. Sem nós ter uma estrutura consistente, deberei a súbia. Nós, como casas individuais, estamos sob Jesus, que é a rocha divina. Mas esta rocha, ela está ligada a Rabiomô, Maricé. Então peguemos, olha, engraçado. Os quatro evangelhos falam do início de Jesus. Marcos, ele não fala da genealogia de Jesus. Ele só fala, Jesus começou por aí, tá, né? Mas Marcos não foi Mateus o primeiro. Ele está lá, o primeiro é Mateus na construção canônica, né? Mas quem escreveu o primeiro evangelho foi, conforme a teologia, foi Marcos. Então, vamos fazer uma escala pedogênica, né? Então, que é a escala da pedologia, não é podologia não, viu, irmão? Podologia é que cuida das únicas coisas. Pedologia, a construção, ou seja, o nascimento do solo. Nessa ciência, a Terra era uma grande esfera de rocha. Com o tempo, que eles chamam de intemperismo, ela foi se desgastando e criando as camadas que nós temos no solo. Quando nós vamos fazer a análise ou a investigação do solo, nós começamos da superfície para baixo. Mas nessa ciência, Sutei, Maiô, Rita, Massoré, ela começou de baixo para cima. Então nós pegamos o primeiro horizonte, né? Que ali mais vegetais decompostos,
vai descendo, já é o vegetal misturado com o mineral, vai descendo, já é só mineral, várias cores, né, de camada, chega na penúltima camada, é uma camada de pedra, mas ela já está fragmentada. Se vier com uma estaca, com o peso de um edifício desse, postar ali naquele solo, hora que começar a pôr o peso, vai ruir, né? E o prédio vai perder o investimento. Então, eu analisando, que não tem pessoa, irmãos, assim igual eu, não é curiosidade não, eu vou buscando, né? Eu sou como o garimpeiro da Serra Pelada, eu vou cavando, né? E pareceu um sol diferente, eu posso, se não é ouro, está perto de chegar no veio de ouro, né? Vou bamburrar. E Jesus é tão bom que ele nos mostra alguns veinhos, né? Umas pepitazinhas, que a gente fica alegrinho. Só que, irmãos, aquela pepita não é para mim ficar rico e sair esbanjando, não. Ostentando, né? É para mim distribuir com aqueles que necessitam, principalmente a igreja. Então vamos raciocinar aqui. O cristianismo, ele é um grande edifício, né? Se nós formos ali em Lucas, o Fernando leu lá em Mateus, eu gosto de Lucas, quando fala ali que aquele que ouve a minha palavra e crê, né? É como um construtor que ele vai construir uma casa e ele cava bem fundo até encontrar a rocha e constrói a sua casa sobre a rocha. Então, pegando esse versículo, eu falei, engraçado, se eu descer com o meu batistaca aqui, eu vou chegar lá na rocha mãe. Irmãos, é maravilhoso. Então, que Marcos, ele só falou da superfície, né? É onde nós plantamos, colhemos, é aquela camada de, não sei se é 50 centímetros, alguns centímetros, que é fértil, né? Planta o grão, planta, né, a verdura, e é dali que sai, né, o nosso sustento. Então, se aprofundar demais, uma semente, ela vai ser sufocada e não vai produzir, talvez nem vai, né, brotar, porque primeiro a semente ela morre. Ela morrendo, ela lança para o fundo. Primeiro, para nós ser frutífero, nós temos que morrer para Cristo. Viu? Falou Jesus, eu morri com o Senhor, né? O mundo ficou lá. Então, depois que eu lanço raiz para fixar e receber a seiva, né, do solo, aí que eu vou apontar a minha carinha na superfície da terra, né? E vou crescer. Se for uma árvore frutífera, vai dar frutos gostosos. Se for aqueles azedão, né? Mas ainda dá um suco gostoso. Às vezes não é o limão que é ruim, é não saber fazer o suco, né? Então quem sabe fazer, tira bom suco do limão. Então, eu falei, não, peraí, o Marcos ficou só na superfície. Se os irmãos conferirem, a genealogia de Mateus, ela vai até Abraão. Agora imagina, a gente está lançando uma estaca no solo e buscando uma rocha. Abraão é alguma rocha? Ele é um nome na história, né? Na nossa história. Mas se tivesse tudo sobre ele, iria desmoronar tudo. Aí eu falei, não, então eu vou ver, né? Ou seja, Mateus, né, foi até Abraão, vou ver o Lucas. Aí o Lucas, a genealogia depois até Adão. Eu falei, engraçado. Adão também, ele não é a rocha, ele é criatura. Não dá para afirmar um edifício de grande porte como é o cristianismo apenas, né, em Adão. Até porque Adão, ele é trabalhado, né? Ele fez umas coisas lá e a morte veio para nós por causa dele, né? Não vamos acusar o Adão, mas ele não pode ser a rocha, não. Falei, então, fazer o quê? João, irmãos, Edemeia,
lo teshimasi nemasu amoreta sorrirá. Irmãos, engraçado que João, ele começa ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu até fui buscar essa questão, porque tem um povo aí que diz que Jesus como é que chama? Ele é o Miguel, ele é o arcanjo, ele é irmão, é o mesmo Miguel. Mas não, mas não, gente. Eu falei, o próprio anjo, ele não pode sustentar o edifício. Então tem que ser uma pessoa eterna. Porque Jesus, na concepção assembleiana, isso não é só da Kairos, todos os assembleianos têm essa concepção, né? Que Jesus é o mesmo com Deus. Não há separação de deidade. Às vezes separa pessoas, né? Mas Jesus é eterno. Eu falo, que coisa maravilhosa, gente. A minha estaca agora chegou na rocha, mãe. Aí eu lembrei de onde eu passei, né? Quem conhece, né, o irmão Salu, que mexe com construção, conhece isso mais do que eu só não sabia isso. Então, a estaca vem descendo, irmãos, e o bate-estaca é um peso, um equipamento que vai chegar, e aquela estaca são de 6 metros. Ela é feita como ela é pré-formada, né? Então, assim, ela tem uma malha de ferragem dentro para ela suportar o esforço lateral, porque senão vai pegar o peso, ela enverga e quebra, né? Não. Ali vai, fica 6 metros, aí pega outro, põe no lugar, vai ficando. Tem lugar que é 200 ou mais de 200 metros para ela chegar na rocha. Então, quando a gente chega num edifício desse aí, que a gente sobe tantos andares, né? Ainda entra no elevador lá, vai todo cheio de razão. Tem gente que tem medo, né? Tem fobia. Mas a gente entra e não sabe o peso que está em cima. Geralmente são 4 ou 5 estacas em cada bloco. Aí eles dividem aquilo pelas vigas, né? Dividem o peso do edifício e vai construindo para cima. Irmãos, o nosso cristianismo, ele ainda é ideia, Rua Ramaya, ele ainda está em construção, ainda não finalizou não. Seteia, muda, quero, ministério, canto. Então, quando chegar o final, que é o acabamento, o Salu falou aqui, ele estava fazendo um acabamento. O acabamento é a estrela do edifício, irmão. Você faz uma casa e sem acabamento, a gente mora, porque a gente, né, ainda louva a Deus. Mas quem vai avaliar? Umas paredes dessa aí, ó, um banheiro desse aí que nem vaso tem, porque não foi feito o acabamento. Quando terminar, aí Xere Alamácia canta ministério. Jesus diz, né? Paulo diz em Tessalonicenses: a trombeta vai soar. Aqueles que estiverem dormindo, ali que nós sepultamos, né? Eles ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, eles se colocavam nesse grupo, irmão, mais de 2000 anos atrás. E eu quero estar nesse grupo, mas o que vier de Deus é melhor para mim, viu? Porque o mundo está ficando difícil de viver nele, né? Então, que eu já falo que nem falo, se fosse para me escolher, eu ia para a glória. Mas quem sabe eu ficando aqui, eu posso ganhar alguns dos meus irmãos judeus, né? Quem sabe, irmãos, a gente já está cansado, eu já vou orar aquele maranata, maranata, maranata. Não faça isso. Porque pode ter alguém que ainda vai nascer, que precisa ouvir o Evangelho e abraçar a fé. Como é que você já é Piapacamoa? Já está pedindo para ir embora e não quer morrer, não. Jesus vem buscar daquele jeito, se for dormir eu quero, né? Não, irmãos. Ó Senhor, estou aqui. Se ainda tem propósito para a minha vida, eis-me aqui, né? Para
fazer aquilo que o Senhor determinar que eu faça. Irmãos, nós temos um propósito de Deus, cada um de nós veio aqui debaixo de um propósito de Deus. Agora, na minha visão, porque a gente, irmãos, a gente começa a meditar, a gente cria, né, uma visão daquilo, né? Aí você vai estudar aquilo para você transformar no que você deseja. Então, o que? É uma hipótese. Então, eu estudando aqui, o Fernando falou que está precisando de um avivamento, e ele busca, né? Então, Jesus, eu também estou buscando. Então, agora eu vou orar para o Senhor espalhar isso em todos os cristãos. Porque, irmãos, hoje, assim, a gente não ouve falar de batismo com o Espírito Santo, e quando ouve, é como se nunca existiu. Irmãos, era normal isso. Eu já dei meu testemunho aqui. A congregação que a gente estava, ela teve Deus fez um grande avivamento daquela congregação. Era menor, né, o prédio, mas era mais ou menos o mesmo número nosso aqui. Ficou só 6 pessoas, mais ou menos, que não recebeu. Até a minha Rebeca recebeu, né? E o Morenão aqui não. Mas eu nunca pode, Jesus, a minha esposa recebeu, eu quero. O João, não, Jesus, eu quero, porque está escrito, eu creio, eu estou buscando. Na hora certa, o Senhor vai me dar, né? Não parei de buscar. Talvez seja isso. E quando nós buscamos, nós não recebemos, sabe por quê? Porque nós buscamos errado. Ou seja, nós não pedimos. E quando nós pedimos, não recebemos porque pedimos errado. Sabe por quê? Porque nós eu quero Jesus receber, mas não quero falar aquela língua esquisita do irmão Marley, não. Eu quero falar que o pastor Marco fala, o que é mais bonito, eu quero, senão eu fico feio. Irmão, para com isso. Eu vi uma coisa, nós fomos num culto de família lá na Paquetá, na casa do meu menino. Aí a irmãzinha lá era... Gente, a gente busca, a memória da gente é viva. Lá em Imperatriz tinha uma irmã, só que essa era já idosa, né? Irmã Belcina. E quando ela se alegrava, ela fazia assim, deu uma trombeta. Eu falei, gente, Jesus é maravilhoso. E muita gente não quis, não, igual a irmã Belcina, não, foi Jesus. Pode ser igual a irmã Belcina, pode ser metralhadora, pode ser o que for. Se vier do Senhor, vale. Vai ser edificação para mim. Porque eu não estou buscando para mim ser bonito, para mim aparecer, para mim ter uma performance. Não, irmão. Eu estou buscando para mim ser revestido. E através desse revestimento eu ter mais força para buscar, estudar a Bíblia, orar, né, fazer uma vigíliazinha, seja o que for. É para isso que nós buscamos. O avivamento é para isso. Então, nós queremos avivamento, mas nós confundimos o avivamento com o movimento. O movimento é gostoso, mas ele é emoção pura. Às vezes tem algum Jesus dá uma gotinha assim, né? Para ver se a gente emenda para buscar o verdadeiro avivamento. Mas não, nós nos contentamos com o movimento. Eu sempre gosto de falar ali naquela passagem, embora alguns estudiosos dizem que aquilo não existe, lá do anjo que ia lá tocava, né? Tá? Eu fui lá. O anjo vinha, ele fazia um movimento. A primeira pessoa que tocasse lá, ela seguia o que estava buscando ali. E depois acabou. Se ele demorasse uma semana ou mais, só quando ele voltasse mover as águas, aí que alguém ia receber. Aí o dono do avivamento foi lá, ó, no meio do povo, tinha lá um paralítico, e ele chegou aqui. Você quer ser curado? O paralítico disse, meu Senhor, querer eu quero, senão eu não estava aqui, né? Ele não falou isso não, viu? Mas isso aqui a gente ouviu. E a hora que eu vejo, já tem gente pulando aí que recebeu, coitado de mim. Aí Jesus vai aqui, pode levantar aí. Agora, mas levanta, pega essa sua cama e vai embora.
você não vai voltar aqui mais não. Aí a gente vê, mano, tem aquelas curas instantâneas. Eu já vi poucas vezes, né? Já Deus me usou dessa forma poucas vezes. Você orou e a pessoa, opa, estou bem, né? Foi assim. O homem estava, não sei, tantos anos ali privado de andar ou até de se mover. Jesus deu a palavra de ordem e ele se levantou. Irmão, foi avivado. Porque depois ele testificou que quem tinha curado ele, eles querendo apertar, chegou um homem lá, mandou levantar. Mas você não sabe que não pode, gente? Será que não pode curar uma pessoa? E se questionar, se arrumava, taca. Falou, o homem que mandou levantar, mandou, então obedeci ele. Nunca ninguém falou isso para mim. Aí foi, quem é o nome desse homem? Rapaz, você não perguntou o nome dele não. Aí depois Jesus encontrou ele. Aqui, você está bem, né? Estou bem, Jesus. Cuidado para você não pecar de novo, viu? Senão o pecado pode te derrubar. Porque a sua enfermidade não era resultado de pecado, mas tinha um pensamento judaico que era a lei da retribuição. Aquele que era ruim, Deus era ruim com ele, né? Então era uma confusão. Então ali Jesus ele fez um avivamento ali na vida daquele homem, e depois não falou-se mais daquele movimento lá, se continuou, se tem até hoje não tem não, mas se perdurou, né, por alguns anos. Então, irmãos, se você está pedindo um avivamento e ainda não revisou a sua fundação, o seu alicerce, vai lá dar uma olhada no seu alicerce primeiro. Na minha forma de pensar, viu, irmão? Não sou o dono da verdade, eu tenho certeza que eu sou filho dele, né? Mas eu não estou querendo saber mais do que eu sei, eu estou passando aquilo que eu captei. Então, ali, nós não vamos receber, porque Jesus olha ali, porque Jesus ele prescruta, né? ele examina o nosso interior, como é que está o nosso rim, nosso coração, ele vê tudo sem aqueles aparelhos de última geração, né? Ele olha e botou lá, ó Jesus, eu quero ser avivado, Jesus. Aí ele vê a minha estrutura óssea está toda machucada, toda arrebentada, os nervos não estão aguentando nem o meu corpo sem uma carga, né? Aí Jesus vai pôr carga. Pense, ó irmão, pense quando você chegar lá em casa, se for meditar na Bíblia. Se você não medita, começa a meditar na Bíblia, viu? Porque a nossa fundação vem daí. Então imagina aqui, Marcos, superfície, Mateus até Adão, Lucas até Abraão, Lucas até Adão, João até a eternidade, até Jesus, o Deus Jeová que nós servimos, aquele que faz nós vir aqui, irmãos. Porque se não fosse o Deus eterno, nós éramos um clube. Vinha aqui, né? Quem dançasse mais bonito era o mais famoso, né? Quem pusesse um ternão era o dos mais bonitos. E era assim, mas não. Jesus olha, é a veste interior, viu? É isso que ele olha. Então, às vezes, Jesus, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa que ele vai perguntar, para quê? Às vezes nós estamos pedindo e nem sabe explicar por que a gente está pedindo, né? Isso, palavra juventude, ouça isso aí, viu? Sem pontuar, viu? A gente no geral. Então, como é que eu estou pedindo para ser batizado e receber dons? E a gente só quer aqueles milagres, prodígio, né? Profecia a gente já está deixando de lado porque sofre muito, né? A
gente fala as coisas e o povo vem querer bater na gente. Ninguém está querendo profecia, não. Mas o falar a língua é o sonho de consumo, né, da maioria dos cristãos. E é útil, é bom. Só que se eu falar a língua e não tiver interpretação não é tradução, viu? Se você ficar, eu já falei inglês, falei essa língua indígena, tupi-guarani, algumas palavras a gente consegue no dicionário. Aí vamos lá, não sei o que é assunto, não sei o que é coisa grande, né? Aí vamos lá, o que eu estou falando? Às vezes a gente pensa que é só a língua dos anjos, não é, nós estamos falando línguas daqui, ou que é falado ou que for extinto, que vai edificar alguém, né? Agora, se alguém fala a língua dos anjos, também não atrapalha, não. Agora, na minha concepção, nós falamos porque vem a interpretação, não é tradução, porque a tradução, irmãos, veja, até eu fico olhando esse pessoal que vem lá da Europa, dos Estados Unidos, sempre, ou um intérprete daqui, ou eles trazem alguém. Aí vai aqui, o outro, Então, que ele fala no sotaque regional. Irmãos. Então não é uma tradução, é uma interpretação. A palavra que ele ouviu, ele interpretou para os ouvintes. E quando nós falamos em língua, a gente já tem um pouco de experiência, né? É bem pouquinho, mas um pouquinho. Alguém começa lá, eu vou, né? Não é querer entender o que a pessoa falou, é estar atento para o que Deus vai lhe dar para falar. Às vezes a pessoa ela recebe a variedade de língua e ela mesma interpreta. E a gente, glória a Deus, ninguém ouve nada, irmãos. Nós estamos buscando o avivamento de forma errada. Deus, estudando a palavra, nós vamos continuar a buscar e não vamos conseguir porque a nossa estrutura está má. Ela não está suficiente para me receber uma carga espiritual para eu ser útil na sociedade. Então vamos anotar isso, né? Eu fiquei maravilhado do irmão Salu, né? Pô, irmãos, eu estou buscando primeiro amor, o caminho é esse, viu? Porque nós erramos, nós vivemos no meio da sociedade aí. Ó, a hora que a gente se pega, tem de nós que até entra nas piadas, né, do povo, e o povo não tem, a gente perde a moral, perde o respeito, né? A gente tem que ter um limite. Ó, aqui, ó, eu lá no meu trabalho, eles ficam aqui as brincadeiradas deles. Aí quando um dia eu brinquei com um menino, não lembro o que eu falei, aí ele veio com tudo pra cima de mim, né? O outro, não. Esse aí não vai brincar com ele, não. Então que eles mesmo defendem, porque você mostrou uma seriedade, você adquiriu a confiança do povo. Então que se eu começo a brincar com eles de qualquer jeito, vai virar bagunça. Aí depois como é que eu vou falar? Não brinca comigo, não. Ó, você foi o primeiro que brincou comigo, né? Então vamos anotar isso, irmãos. O avivamento, Deus está ouvindo, ó, desde muito tempo Ele está ouvindo o nosso clamor, né? Mas Ele não respondeu até agora. No meu entendimento, Ele não vai pôr mais peso, igual aqui, nós calculamos que aqui suporta 3 andares, né? Nós vamos fazer 4, 5. Então nós não vamos abusar, embora pode suportar, mas não, vamos respeitar esse aqui, 3, né? Então, ter um prédio daqueles de grande porte, a fundação dele, ele vai até a rocha. E tem um dispositivo que eu já trabalhei onde é aquela ET de Betim. É um dispositivo que eles põem aqui em cima da estaca, o tanque é cheio de estaca. Aí eu subia com o guindaste e soltava aquele peso, aí batia lá na estaca, né? Aí eles iam lá e olhavam se ela tinha cedido
alguns têm um limite que eles têm como padrão. Se baixasse alguma, tinha que vir bater, instalar o batistável ali, e afundar ela até ela não afundar mais. Porque a hora que pôr o peso, ela vai ceder. Então imagine, irmão, o cuidado que Deus tem conosco. Eu não vou pôr mais 5 quilos aí não, porque eu falo de mim, esses 85 aí, já não está aguentando carregar ele, né? Eu vou pôr mais 2 quilos aí, então vamos deixar só com esses 2 quilos, né? Tem uns mais fortinhos, tem uns menos, né? Então é a estrutura nossa, ele coloca de acordo com a nossa estrutura. E quando nós buscamos revestimento, nós podemos falar de armadura, né? A armadura nós não vemos. A armadura dos itens que fala ali da armadura, que Paulo diz, né? A Timóteo, ele é Timóteo mesmo, né? Acho que é. Se não for, os irmãos, lá. É Pedro, né? Elas são só uma arma de ataque, que é a espada. Pode conferir, é o calçado, é o cinturão aqui, é a couraça, né? É o escudo, é o capacete, tudo é para o guerreiro não ser atingido. E a espada ela ainda funciona como defesa. Então não é sair metendo espada não, irmãos. A gente tem que saber onde vai acertar. Porque o meu algoz, aquele que está lutando comigo, ele é estrategista, ele conhece das batalhas. E ele conhece a minha fraqueza. Então eu vou ficar aqui, ó, aí no mundo do futebol, aqueles técnicos que o povo chama de retranqueira, o primeiro passo dele é não tomar gol, né? Depois acha um gol lá, ganhou o jogo. Então é assim, nós temos que agir dessa forma, com esse cuidado. Primeiro eu vou cuidar da minha estrutura, porque qualquer pezinho que for colocar mais no meu edifício, eu estou firme para aguentar. Porque, irmão, que coisa triste é quando a gente vê, passa aí nos lugares, o mais famoso é que o Sérgio Nair, né? Acho que até um engenheiro mineiro lá, que estava lá no Rio, fez um negócio tudo bagunçado, com areia, tudo equivocado, caiu, irmãos, trouxe infortúnio, tanto material como de vida para a família, morreu gente, ficou só aquele monte de escombro, porque ele não investiu corretamente nem na fundação e nem na estruturação do edifício. E nós temos, irmãos, aqui o projeto. E às vezes a gente tem que colocar com alguns tracinhos. A gente chama o pastor, algum obreiro, né? Pastor é claro, mas pastor, eu não estou entendendo esse traçado aqui desse projeto, não. Mas vai, irmão, isso aí é só você fazer assim, ó, sabe? Acabou o problema. Nós temos um projeto e temos pessoas capacitadas para nos ajudar na leitura do projeto. Então, irmãos, a minha palavra é essa, né? O meu desejo era, né? Mas Jesus não quer que eu faça isso não, porque toda vez que eu vou para que você fica quieto, né? Você faz aí, fala só o que eu mandei você falar, né? Então o que eu tenho para falar é isso aqui, jovem, irmãos mais maduros, irmãos idosos, o caminho é esse. Investe na sua estrutura, investe na sua fundação, na sua base, no seu alicerce. Aí você vai ver, você nem vai estar pedindo, Jesus vai estar jogando material no seu edifício, porque é desejo dele, mais do que nós avivar a igreja. Só que ele não vai colocar peso para nós se quebrar, rachar, depor. Então, fico por aqui, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos,